Hoje se inicia a maior realização da minha carreira profissional até aqui. Se Deus não é comigo, eu não sei quem é mais que é comigo. Se não for Deus. Se isso não for Deus, eu não sei quem é. Eu não sei. Você sabe quem é? Eu não sei. Senta aí que a gente vai conversar enquanto eu me arrumo para ir ali. E tu vai comigo também. Mas antes, deixa eu te contar uma história. Então, para quem não me conhece, eu sou Vanessa Cristina, conhecida como a menina do marketing, onde eu estudei e me especializei em marketing digital para conseguir ver os meus filhos crescerem. Mas antes disso tudo, antes de me especializar em marketing digital, eu trabalhava no ramo da beleza, como design de sobrancelha, epiladora. Inclusive eu tenho um diploma internacional em epilação pela Pandis, que é uma marca europeia. E quando veio a pandemia, onde eu tive que atender em casa, me casei, na pandemia veio o meu filho, então eu quis ver ele crescer. E daí eu tomei a decisão de mudar de profissão. Mas eu sempre tive um sonho, né, em ser sempre melhor no que eu fazia, me superar os meus desafios. E eu nunca imaginei, né, sempre que alguém me perguntava assim, para um destino assim que você queria ir. Eu nunca imaginei que eu estaria nesse destino, porque seria a última opção, mas estou aqui a trabalho, sim, de Pernambuco, no município de Ipojuca, vim para São Paulo. Eu vou contar tudo para vocês sobre essa trajetória, de como começou esse sonho. E enquanto isso, eu vou me arrumando, tá certo? Quando eu iniciei no ramo da beleza, eu sonhava em oferecer algo diferente para as minhas clientes. Eu sonhava em oferecer experiência, não só o atendimento. Mas eu tinha assim a mentalidade muito fechada, sabe? Aquela menina do interiorzão, né? Criada em engenho, pé de poeira. Mas eu sempre fui empreendedora, assim, sempre tive desejo, sempre não fui empreendedora, né? Sempre tive o desejo de empreender, era a minha paixão, assim. Eu era aquela criança que acordava cedo para assistir Pequenas Empresas, Grandes Negócios, sabe? E quando eu me deparei, que eu vi que empreender não é só para rico, muito pelo contrário, né? Assim, eu falo muito pelo contrário porque as pessoas que não têm condições começam a empreender e assim elas ganham a tão sonhada liberdade financeira. E foi aí que eu comecei a olhar com carinho para o ramo da beleza e como eu comecei aí já é outra história. E eu amava o que eu fazia, né? Eu ainda amo, ainda tenho paixão. Mas uma coisa me frustrou, eu vou dizer o que é. Eu me comparava com as grandes, né? Eu me comparava com pessoas que já estão há muito tempo e fui me sentindo incapaz, porque, nossa, dá muito trabalho crescer, vindo do zero, sem mentalidade de educação financeira, sem mentalidade de gestão, sem saber como realmente é empreender no Brasil. Quando eu me deparei com tudo isso, sabendo bem pouco, né, sobre marketing digital, sobre como atrair cliente, eu abri meu estúdio e esperava que as clientes viessem. Criava ali uma promoçãozinha ou outra, mas foi quando eu me deparei com um erro que eu fiz com algumas clientes, onde a minha micropigmentação não ficava bonita, por mais que eu fizesse, sabe, assim, por mais que elas gostassem, eu não achava. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. Então, foi quando pesquisando eu conheci, né, a Natália Beauty, que é essa exatamente dos casos aí que aconteceram, como vocês sabem. E eu queria, mas eu não me sentia capaz, né? Eu queria aquela experiência, eu queria oferecer para os meus clientes a experiência que ela de fato oferecia. Foi quando aí eu conheci o meu esposo, aí veio a pandemia e eu desisti de vez. Eu desisti de vez porque eu não conseguia chegar onde eu queria.
Não porque eu não fosse uma boa profissional, mas porque a minha mente dizia: não, você não é capaz, você não merece, você não é merecedora. Então eu travei. Chegou um dado momento que eu olhava assim para os meus resultados, eu não via evolução e eu travei. E veio meu filho, o medo de não dar conta de tudo, de não ver ele crescer, de não ver os primeiros passos. E comecei a estudar marketing digital e me tornei assim uma ótima profissional no que eu faço. Mas assim, é tudo no tempo de Deus, é tudo como o Senhor quer. Ele às vezes traça trajetos que a gente acha que estamos indo para o fim, mas na verdade o Senhor está nos conduzindo para algo maior. E foi aí que, conhecendo meu esposo, comecei a estudar marketing digital para implantar na empresa dele, que o ramo dele é motopeça. Estudei para implementar na empresa dele e foi dando certo. E eu fui conversando com amigos meus que eram empresários e eles foram me contratando. E eu comecei a trabalhar com marketing digital e eu fui faturando cada vez mais, eu fui tendo ainda mais cliente, eu fui tendo ainda mais conhecimento e abandonei de vez a área da beleza. Então, entre esses altos e baixos, meu marido se estabilizou no município de Pojuca, que é a minha terra natal, vamos dizer assim, mas não é a dele. E em 8 meses de empresa, a gente passou de uma empresa bem pequenininha para uma empresa que cresceu e está montando uma filial. E foi aí que eu entendi, poxa, se Deus fez na vida dele, o Senhor pode fazer na minha. Então, assim, Vanessa, quem te inspirou a voltar para o ramo da beleza? Quem me inspirou a voltar a fazer o que eu amo foi o meu esposo. Por que foi o meu esposo? Porque ele quebrou, né? Ele tem uma trajetória de vida bem interessante. Ele quebrou, chegou ao zero e ele acreditou no potencial, né? E ele voltou com muita força, né? Ele usou toda a fé que ele tinha e hoje ele é um dos profissionais de referência da área, né? Do local que ele saiu envergonhado, porque quebrou, porque não sabia gestão. E eu, assim, conduzi ele primeiramente à mão de Deus. Eu ajudei ele na gestão, ele trabalhou pra caramba, de domingo a domingo, fazendo nome, um nome que ele já tinha, né? Que estava um nome que não era muito bom na cidade. E ele fez acontecer. Aí eu falei assim, se ele pode, eu posso, puxa. O Deus dele é o meu Deus. Então vamos tentar. Eu comecei a orar. Aí ele falava assim, filha, teu ramo. Eu disse, filha, eu queria algo pra mim, mas eu não sei o que é, não sei se é do ramo de roupa, eu não sei se eu quero. Eu só não queria assim marketing digital mais, porque eu não queria. Eu pentei meu cabelo assim, tá? Porque ele é ondulado. E se eu pentear assim, quando ele seca, ele fica desse tamanho. Aí ele seca ao natural. Aí fica lindo. Vocês vão ver em outros vídeos. E ele falava, volta pro ramo da beleza. Outras amigas minhas falavam, clientes, volta pro ramo da beleza. Eu disse, não sou capaz, não sou tão boa no que eu faço. E de repente me deu um estalo. Eu disse, quer saber mais? Eu vou voltar, porque eu sou boa no que eu faço. É sobre propósito. E eu voltei. Não, eu voltei não, né? Eu tô iniciando, tô começando do zero. E eu juntei uma graninha, passei um cartãozinho aí, né? Também, porque os cursos na Beauty University não é muito baratinho, mas assim, é uma profissional referência não só no país, mas mundialmente também. E o que ela oferece não é só técnica, é experiência, é gestão, é marketing. Então, tudo engloba, né? Tanto é que eu adquiri o curso Advanced, que é o curso avançado, no qual eu não fiz o básico porque eu já trabalhei na área. Então, assim, para mim seria mais interessante aprender mais sobre gestão, marketing, atrair cliente, coisa que eu amo, que eu gosto. E eu não queria mais cuidar de empresas de outras pessoas. Eu quero cuidar da empresa da minha família, que é o negócio do meu esposo e o meu futuro negócio. E daí eu só tinha aquela grana. Então, ou eu comprava o curso, né, e começava direito, sem medo, né? Não que um curso vai me tirar o medo, mas a experiência, a autoridade,
né? E a expertise que uma profissional tem, uma profissional onde eu quero chegar tem, eu preciso aprender com essa pessoa. A gente tem que ter um coração ensinável, né? A gente tem que ter a humildade de chegar e dizer assim, ó, eu não sei todas as coisas, eu não nasci sabendo, né? E ela é uma pessoa de experiência, uma pessoa que tem uma empresa gigantesca, né? Que já se tornou um ecossistema, é uma empresa que não depende dela para vender. Então é mais ou menos isso que eu quero nesse ramo de negócio, esse modelo de negócio. Aí eu falei, quer saber? Vou falar, vou perguntar lá quanto é. Menino, e não era certinho o que eu tinha no cartão e em dinheiro. Aí eu falei, Deus, e aí? Aí o Senhor falou assim, bota o pé que eu boto o chão. Oxe, não teve demora não, moleque. Peguei cartão, passei o cartão, dei uma parte de dinheiro, comprei a passagem. E eu falei, onde é que eu vou ficar? Em São Paulo. Nunca saí de Recife. No máximo que eu fui assim, depois de grande, sozinha. Nunca andei de avião, imagina sozinha. Minha mãe me apoiou, ficou com os meus filhos. E eu vim para São Paulo. Cheguei agorinha. E assim, foi uma experiência maravilhosa. Na parte 2 eu mostro a vocês aí como é que foi, né? Todo esse percurso. Mas eu tenho certeza, assim, que vai ser o ciclo de um novo ciclo, né? O começo de uma grande história. E eu vou começar o curso amanhã, vou gravar tudo para vocês, toda a minha experiência. Vou falar para vocês como é que foi aqui, eu vou deixar tudo registrado. E eu acredito que vai ser incrível. Eu creio no Senhor que coisas maiores virão. Eu ainda não tenho espaço, eu ainda não tenho marca para atender. É uma loucura, eu sei que é uma loucura. Mas eu confio no Deus que me prometeu que iria estar comigo, onde quer que eu fosse. Então, assim, Deus, eu sempre falo, assim, eu já tive alunas, né? Apesar de saber tão pouco, mas eu já tive alunas da minha área. E eu sempre falei para elas, Deus se entusiasma quando você tem um sonho. E você se torna realizador, passa a ser sonhador para ser realizador. Então eu creio que isso é um passo enorme, é um passo gigante. Eu posso até dizer que é um passo maior do que a minha perna. Mas o Senhor é lindo e eu tenho certeza que a partir de hoje eu vou viver coisas extraordinárias. Então eu peço que você se inscreva no canal, que você curta. Então eu vou estar contando a trajetória, né, da minha profissão, que eu tanto amo, que era da beleza, que também vai envolver marketing, porque eu não vou deixar de trabalhar com marketing. Eu sou uma pessoa multifunções, sabe? Então eu já adquiri, né, muito conhecimento, eu vou adquirir mais conhecimento para fazer com que o meu negócio ele seja ecoado o mais longe que eu conseguir, em nome de Jesus. Então, curte, né? Começa a me seguir aí, se inscreve para você acompanhar um pouco dessa trajetória, tá bom? Um grande cheiro e até o próximo vídeo, que não vai demorar não. Amanhã eu já coloco outro aí no ar.